Você pensa demais, duvida demais e acha que isso te afasta de Deus. Mas São Tomás diria o contrário. O pensamento não apaga a fé, ele purifica. Você já se sentiu envergonhado por pensar demais? Por duvidar de tudo o que sempre acreditou? Por se perguntar em silêncio se Deus realmente existe ou se tudo isso é apenas um consolo bonito? Se sim, respira. Você não está sozinho. E mais, Deus não te abandona por isso. Ele não tem medo das suas perguntas. Não se ofende com a sua confusão. Pelo contrário, ele se aproxima de quem ainda tem coragem de buscar. Porque a alma que duvida pode estar mais viva do que aquela que apenas repete palavras sem pensar. São Tomás de Aquino acreditava que o pensamento sincero é uma estrada que pode nos levar diretamente a Deus. Ele não fugia das perguntas difíceis. Ele mergulhava nelas com calma, paciência e fé. Para Tomás, a dúvida não era um obstáculo à fé, mas uma etapa natural da maturidade espiritual. Quando você começa a questionar o que te ensinaram, quando percebe que as respostas prontas já não bastam, é aí que começa a verdadeira fé, aquela que não se apoia em emoção passageira, mas em convicção profunda. A fé que sobrevive à dúvida. É a fé que permanece de pé quando tudo desmorona. É por isso que pensar não é pecado. Dizer não sei não é falhar com Deus. O pecado, para Tomás, é fechar os olhos e fingir que crê, quando por dentro tudo está apagado. Deus prefere um coração inquieto, mas honesto, a uma fé vazia, sem alma. Pensar é como acender uma vela no escuro. A luz ainda é pequena, mas já é suficiente para não tropeçar. E cada vez que você pergunta com sinceridade, está dizendo a Deus: eu ainda estou aqui, eu ainda me importo, eu ainda procuro. E isso, aos olhos dele, vale mais do que muitos discursos religiosos. A fé verdadeira, a que resiste ao tempo, à dor e ao silêncio, não nasce da certeza. Ela nasce da busca. Aqueles que não questionam nada talvez apenas estejam repetindo. Mas os que duvidam, os que choram em silêncio, os que se sentem fracos e mesmo assim continuam, esses estão mais perto do coração de Deus do que imaginam. São Tomás acreditava nisso, que a alma se aproxima da verdade não apenas quando encontra respostas, mas quando não desiste de procurá-las. E Deus sempre se revela, não ao arrogante que exige provas, mas ao humilde que continua caminhando. Então, se hoje você está cheio de dúvidas, se sente que sua fé está falhando, escuta isso. Deus não quer perfeição, Ele quer sinceridade. Não se trata de nunca duvidar. Trata-se de continuar mesmo quando você duvida. E acredite, esse passo que você ainda dá, mesmo sem enxergar, esse passo silencioso, confuso, chorando por dentro, é um dos atos mais lindos de fé. Deus vê, Deus entende, Deus caminha com quem ainda busca, mesmo em pedaços. E é por isso que você ainda não está sozinho. Mas talvez depois de tudo isso você diga: ok, eu ainda estou buscando, mas por que não sinto mais nada? E essa pergunta é honesta, porque dói não sentir. Dói orar e parecer que ninguém responde. Dói lembrar dos dias em que a fé era viva, vibrante, e perceber que agora só existe um silêncio pesado. E nesse silêncio você começa a pensar: será que perdi a fé? Será que estou me afastando de Deus? Mas São Tomás de Aquino nos oferece outra resposta. Talvez esse silêncio não seja ausência, seja purificação. A fé que vive de sensações pode até começar a jornada, mas não é ela que sustenta a alma nos dias escuros. Tomás dizia que a fé se fortalece quando ela deixa de depender do que sentimos e passa a se apoiar no que é verdadeiro. Quando você se sente longe de Deus, pode estar mais perto do que nunca, porque agora está buscando não um conforto emocional, mas um encontro autêntico com a verdade. E a verdade, muitas vezes, se revela no silêncio, no vazio, no deserto. Não porque Deus quer te punir, mas porque Ele quer te transformar.
É no silêncio que a alma deixa de agir como criança mimada e começa a crescer como alguém que ama de verdade. Deus se cala não porque foi embora, mas porque quer que você continue mesmo sem garantias. São Tomás chamava isso de provação necessária, não para quebrar você, mas para revelar quem você está se tornando. Porque só quem continua mesmo sem sentir, ama de forma livre. E é esse amor, livre, silencioso, perseverante, que mais se aproxima do amor que Deus tem por nós. Jesus passou pelo silêncio do deserto. Maria carregou o silêncio do sábado entre a cruz e a ressurreição. Os verdadeiros amigos de Deus também passaram por esse espaço escuro, onde nada parece acontecer. Mas era ali, nesse vazio, que a fé se tornava real. É ali que se prova se você ama a Deus, ou ama apenas o que Ele te faz sentir. Tomás de Aquino entendia isso como o amadurecimento da alma, quando ela deixa de buscar Deus como um remédio e começa a buscá-lo como verdade. Por isso, se você está vivendo esse silêncio agora, não fuja dele. Atravessa. Permaneça. O silêncio não é ausência de Deus. É Deus te chamando para um nível mais profundo, onde a fé não depende mais da emoção, mas da decisão. Onde o amor é puro, porque escolhe continuar mesmo sem recompensa visível. E nesse lugar, onde tudo parece apagado, é onde a chama mais verdadeira da fé começa a nascer. Depois de tanto silêncio, você talvez comece a perceber algo mais profundo. Não é Deus que está distante. Talvez o que esteja desmoronando são as imagens distorcidas que você fez dele. Às vezes, o que a gente chama de fé era só uma série de expectativas criadas em cima de promessas mal compreendidas. Promessas de que Deus protegeria você de todo o sofrimento, de que oração traria sempre resposta imediata, de que crer significava sentir paz o tempo todo. Mas a fé verdadeira não é construída sobre promessas humanas, é construída sobre a verdade eterna de Deus. E a verdade, como dizia São Tomás, não muda para se adaptar às nossas emoções. Ela é sólida, firme, confiável, mesmo quando tudo em nós está tremendo. Talvez o que está ruindo hoje em você não seja a sua fé, mas o sistema frágil de crenças que te ensinaram. Talvez te ensinaram um Deus que só ama quando você está bem, um Deus que se ofende com a dúvida, um Deus que te abandona quando você falha. Mas esse não é o Deus revelado por Jesus. E São Tomás nos convida a romper com essas falsas ideias para encontrar o verdadeiro rosto do Criador. O processo dói, porque exige desapego. A alma resiste, chora, luta. Mas Tomás dizia que a alma só encontra paz quando está em ordem com a realidade, e não com os sentimentos. A verdade liberta, mesmo quando fere. E muitas vezes, Deus precisa deixar cair tudo aquilo que parecia fé, mas era só medo disfarçado, controle emocional ou desejo de fuga. A boa notícia é que, depois da queda, é possível começar de novo, desta vez, com fundamentos reais. E um deles é esse: Deus não se reduz àquilo que te ensinaram. Ele é maior, mais profundo, mais verdadeiro. É nesse ponto que nasce a fé adulta, aquela que não depende de muletas emocionais nem de fórmulas religiosas. A fé que já não exige sentir para crer, mas que crê mesmo no escuro. Tomás de Aquino acreditava que pensar profundamente é o que nos liberta do engano. E é por isso que ele nunca separou fé e razão, porque ambas vêm do mesmo Deus. Crer não é se anular, é se alinhar à verdade, mesmo que ela desmonte tudo o que você achava que sabia. E esse processo de demolição pode ser o maior ato de amor de Deus por você. Então, se tudo dentro de você parece desabar agora, talvez seja porque Deus está finalmente te libertando. Libertando da culpa que não era dele, da imagem distorcida que só te cobrava, da religião baseada no medo. Está te chamando para recomeçar, com liberdade, com verdade, com maturidade. E esse novo caminho começa dentro de você, com a coragem de dizer: eu quero conhecer o Deus real. E não tenho medo de pensar até encontrá-lo.
Talvez agora você esteja em um ponto ainda mais escuro, um ponto onde não restou nenhuma certeza, nem sensação, nem consolo. É o momento em que até mesmo orar parece um esforço vazio. Você abre a Bíblia e não sente nada. Vai à igreja e se sente um estranho. Tenta lembrar de Deus e só encontra silêncio. E o pior é que tudo em você começa a gritar: ele foi embora. Mas e se esse grito estiver mentindo? E se, como dizia São Tomás, a verdade não depende do que sentimos, mas do que é, e Deus ainda estiver presente mesmo quando tudo em você diz o contrário? Se você chegou até aqui, é porque ainda está buscando. Então faça isso com intenção. Se inscreva no canal agora e continue essa jornada com quem também escolheu pensar, sentir e crer com profundidade. Tomás ensinava que Deus é o ser por excelência, aquele que sustenta tudo, mesmo quando não o percebemos. Ele está mais perto de você do que você está de si mesmo. A razão pode não ver claramente, mas ela sente o vazio. E é justamente esse vazio que aponta para algo, ou alguém, maior do que nós. O desespero da ausência, a dor do silêncio, a angústia do abandono. Tudo isso revela uma sede. E como Tomás dizia, não se tem sede do que não existe. Se há em você esse grito por Deus, é porque Ele está mais presente do que o seu próprio grito. E se for justamente nesse aparente abandono que Deus está mais ativo, não como aquele que consola, mas como aquele que purifica? São Tomás explicava que Deus não é um sentimento, Ele é o fundamento da realidade. Quando tudo cai, o que sobra é o que é real. E às vezes tudo precisa cair para que você perceba que Deus não era o que você sentia. Ele era o que sustentava você o tempo inteiro, mesmo sem você perceber. A fé, então, não é manter o controle, é se entregar mesmo sem sentir segurança. E a razão, quando busca com humildade, nos ajuda a enxergar isso. Nesse ponto da jornada, o maior milagre não é ver uma luz no fim do túnel, é continuar caminhando no escuro. É dizer, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, eu escolho crer que Deus ainda está aqui. E não porque você precisa se convencer disso, mas porque a própria estrutura da realidade grita isso. Mesmo quando suas emoções negam. A fé, segundo Tomás, não é fechar os olhos para a razão. É abrir os olhos da razão para algo que vai além dela. O amor absoluto que nos sustenta mesmo na ausência aparente. Então, se tudo em você diz que Deus sumiu, pare, respire, lembre-se, Deus não depende do seu humor, da sua força ou da sua clareza. Ele é, e se Ele é, então Ele está, mesmo no silêncio, mesmo no vazio, mesmo agora. Talvez você não consiga senti-lo hoje, mas você pode escolher permanecer. E às vezes, essa decisão silenciosa, racional, dolorosa, é a oração mais poderosa que sua alma já fez. Talvez você esteja tão cansado agora que não consegue mais lutar. Já fez perguntas demais, chorou demais, esperou demais. E tudo o que te resta não é uma grande revelação, nem um milagre, mas apenas o desejo frágil de continuar. Um pequeno suspiro. Deus, eu ainda estou aqui. E sabe o que Tomás de Aquino diria sobre isso? Que esse suspiro é mais valioso do que 1000 palavras. Porque não vem da emoção, vem da vontade. É o ato silencioso de uma alma que escolhe a verdade mesmo quando não vê luz alguma. Tomás chamava isso de perseverança. E para ele, perseverar não era insistir com força, era permanecer com humildade. A fé não precisa ser grandiosa, cheia de certezas ou declarações bonitas. Ela pode ser quieta, escondida, quase imperceptível, mas se ela resiste, mesmo fraca, ela é verdadeira, porque a verdade de Deus não exige espetáculo, ela exige honestidade. E é isso que você oferece quando diz, mesmo sem força, eu não vou desistir de buscar. Na lógica do mundo, fé fraca é fé falha. Mas na lógica de Deus e na filosofia de Tomás, fé fraca que resiste é fé purificada. Porque ela já não depende de emoção nem de recompensa.
Ela é uma escolha feita no deserto, um ato de liberdade no meio do caos. E é exatamente isso que a torna preciosa. Se você ainda está aqui, mesmo sem sentir nada, isso já é fé. Talvez mais fé do que quando tudo parecia perfeito. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele disse: "Quem quiser me seguir, carregue sua cruz." E Tomás nos ensina que essa cruz, muitas vezes, é invisível. É o fardo do silêncio, da dúvida, da espera. Mas é também o lugar onde a alma mais se encontra com a verdade. Porque ali, despida de tudo, ela só tem uma coisa para oferecer: a decisão de continuar amando, mesmo sem sentir-se amada. E essa é a fé que atravessa o tempo. A fé que o mundo não entende, mas que transforma tudo. Por isso, se hoje sua fé não é um grito, mas apenas um suspiro, isso já basta. Deus vê esse suspiro, Deus habita nele. E São Tomás diria: não despreze o pouco, porque na alma sincera, o pouco é o suficiente para Deus agir. Você não precisa estar forte, você só precisa estar disposto a não desistir, porque essa simples escolha, no meio da noite, pode ser o começo de um novo amanhecer. Você chegou até aqui, não porque tem todas as respostas, não porque se sente forte, mas porque mesmo machucado, mesmo em silêncio, mesmo com a fé em pedaços, você ainda está procurando. E isso diz muito sobre você. Diz que sua alma ainda pulsa. Diz que mesmo com medo, ela ainda tem coragem. E São Tomás de Aquino diria: enquanto você procura sinceramente, você está no caminho da verdade. Porque Deus não se esconde de quem busca com o coração aberto. Duvide, questione, pense, mas não pare. A alma não morre quando entra em conflito com a fé. Ela morre quando desiste de caminhar. E você não desistiu. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em você. Tomás nos ensina que a inteligência, quando guiada pela humildade, é um dos caminhos mais belos até Deus. E a sua busca, mesmo confusa, mesmo cansada, ainda é uma forma de oração. Às vezes, a oração mais sincera é um pensamento solitário no meio da noite. Será que Deus ainda me vê? Sim, Ele vê. Buscar a Deus com inteligência não é arrogância, é entrega. É o reconhecimento de que sua mente também pertence a Ele e que seus pensamentos não são inimigos da fé, são instrumentos dela. Quando você usa sua razão para encontrar a verdade, mesmo em meio à dúvida, está vivendo exatamente o que São Tomás ensinou. Crer com lucidez, amar com liberdade, pensar com reverência. Isso não te afasta de Deus, te aproxima dele com mais profundidade. Talvez nunca venham todas as respostas. Talvez a paz total que você busca ainda demore, mas enquanto você estiver procurando, você estará vivendo. E essa vida, essa busca inquieta, esse desejo de sentido, essa chama que ainda arde, é a maior prova de que sua alma está viva. E uma alma viva, mesmo em dúvida, é uma alma pronta para ser tocada por Deus. Então siga, mesmo sem força, mesmo sem luz, mesmo sem certezas. Deus não está no fim da sua caminhada, Ele está dentro da sua procura. E enquanto você buscar com sinceridade, com humildade, com coragem, a verdade não vai te abandonar. Porque no fim, como Tomás de Aquino acreditava, a verdade sempre leva a Deus. E Deus é a própria verdade. Talvez você tenha chegado até aqui esperando uma resposta pronta, uma frase mágica, um alívio imediato. Mas o que encontrou foi um convite. O convite para continuar. Continuar pensando. Continuar sentindo. Continuar crendo, mesmo sem garantias. E talvez isso seja tudo o que você precisa agora. Um pouco de paz para não desistir. Você não está sozinho em suas dúvidas. Não está sozinho no silêncio. Nem está errado por pensar demais. A fé não é o contrário da dúvida. É a decisão de continuar, mesmo com ela. São Tomás de Aquino entendeu isso melhor do que ninguém.
que o coração e a razão não precisam brigar. Eles podem caminhar juntos, com reverência, com maturidade, com verdade. O que você sente hoje pode não ser bonito. Pode não parecer espiritual, mas é real. E Deus sempre age na realidade, não na imagem idealizada que você acha que deveria mostrar. É no cansaço sincero, na busca honesta, na entrega silenciosa, que Ele habita. E se você ainda respira, ainda busca, ainda pensa, então a fé ainda está viva, ainda tem chama, ainda pode crescer. Não se cobre tanto por não sentir. Não se julgue por não entender tudo. Você está amadurecendo. E às vezes, amadurecer dói. Mas essa dor não é o fim da fé. É só o começo da fé que permanece. Se esse vídeo falou com você, respira, sinta e deixe esse silêncio virar semente. Uma semente que pode florescer. Se quiser, compartilhe nos comentários o que essa busca tem sido para você. Aqui, ninguém vai te julgar por pensar. Aqui, pensar é sagrado. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreva no canal Sabedoria Perene. Aqui, cada vídeo é uma vela acesa no meio da noite, para lembrar que mesmo no escuro ainda há caminho. E que Deus nunca deixa de ser Deus, mesmo quando tudo em nós parece desabar.